Graça e paz, meu amigo e irmão, como tema do nosso devocional de esperança e vida de hoje, eu proponho tenha cuidado ao fazer suas escolhas. Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo de número 15, diz o seguinte: A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Neste ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Neste momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Deixe este homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: O que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Querido, a todo momento, eu e você fazemos escolhas. Algumas delas são simples, enquanto outras um pouco mais complexas, digamos, difíceis. O fato é que todos os dias nós fazemos escolhas. Escolhemos a roupa que vamos usar, a série que vamos assistir, o caminho que vamos tomar ao trabalho. Enfim, escolhemos entre o sim e o não, entre o bem e o mal, entre a vida e a morte o tempo todo. Como vimos aqui, Pilatos, os religiosos e esta multidão também fizeram as suas escolhas. E logo de imediato nós aprendemos que toda escolha ela envolve uma renúncia. Eles, no caso, renunciaram a Cristo Jesus. Nós vamos ainda observar um pouco mais esse texto e ver alguns cuidados que eu e você devemos ter, então, ao fazer nossas escolhas. Veja que logo no versículo de número 15, anualmente, por ocasião da Páscoa, o governador ele tinha o costume de soltar um prisioneiro, conforme então a escolha do povo. E é baseado nesta tradição que Pôncio Pilatos oferece à multidão a oportunidade de escolher entre Jesus e Barrabás. E aqui, queridos, eu aprendo algo muito importante. Eu aprendo que nós devemos então ter cuidado ao fazer nossas escolhas baseados exclusivamente nos costumes ou nas tradições, sejam elas familiares, culturais ou da nossa geração. Devemos ter o cuidado para não basear as nossas escolhas apenas nestes motivos terrenos ou circunstanciais. Em um segundo momento, eu e você precisamos ainda ter o cuidado de fazer nossas escolhas não apenas baseados na opinião dos outros. Veja que no versículo de número 19, a esposa de Pilatos, ela tentou influenciar a sua escolha. E já no versículo de número 20, nós podemos aqui dizer que os líderes religiosos, eles acabaram sendo um pouco mais eficazes, porque eles influenciaram toda a multidão a escolher por Barrabás. E no fim, mesmo sabendo que não havia culpa em Cristo Jesus, que ele não havia cometido crime algum, não é? Mesmo contra a sua própria vontade, como é relatado por Lucas, Pilatos ele escolheu açoitar e também entregar Jesus à morte, porque
teve medo da multidão, da reação daquelas pessoas. O fato, meus irmãos, é que as pessoas influenciam as nossas escolhas o tempo todo, mais do que eu e você gostaríamos de ser influenciados. E é por isso que nós devemos então ter o cuidado de não fazer as nossas escolhas baseados apenas na opinião dos outros, ou por medo de perder aí alguns amigos ou coisas em nossa vida. E por fim, no final do texto, a partir do versículo de número 24, nós vemos aqui uma série de tentativas de transferir a responsabilidade. Mas nós aprendemos aqui que nós devemos ter cuidado ao fazer as nossas escolhas, porque nós somos os responsáveis por elas. Mesmo que tentemos transferir esta responsabilidade para os outros, ainda que alguns à nossa volta também venham sofrer com as nossas escolhas, mais cedo ou mais tarde, cada um irá arcar com as consequências das suas próprias escolhas. E, meu irmão, não adianta aqui querer lavar as mãos, pois cada um é realmente responsável pelas suas escolhas. E só lembrando que a omissão, ela também é uma escolha. Para concluir, eu gostaria de dizer que a tradição, os costumes e as pessoas, elas podem servir às nossas escolhas, mas de maneira nenhuma, queridos, elas devem dominar ou sequer governar as nossas escolhas, porque este é o papel do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Antes de fazer as suas escolhas, ore ao Senhor, busque respostas em sua palavra e faça suas escolhas sob a direção do Espírito Santo de Deus, que nos ensina no caminho que devemos andar. A minha oração, querida, é para que as minhas e as suas escolhas, elas sejam para a glória e honra do nome do nosso Senhor, que também um dia nos escolheu para si. Uma semana abençoada para você e toda a sua família, e até a próxima.